Não é incomum que obras de ficção se referenciem mesmo que em parte a características da vida real, através de lugares, pessoas e acontecimentos, para criar seja sua própria narrativa, design e cenário. Com isso em mente, diversos artistas colocam de maneira direta ou indireta várias dessas referências particulares de cada um, cada qual com seu objetivo, seja para facilitar o trabalho na criação de designs, cenários, etc., para contar a história de uma época em específico ou mesmo por apreço e identificação com o objeto de referência. Tendo a lembrança que, dada a característica de ficção para essas obras, o autor ele não se prende a retratar de forma fiel quaisquer dessas referências escolhidas. Obras como Shumatsu no Valkyrie são bons exemplos disso. Pega-se elementos e personagens que existiram na vida real ou em seu imaginário e se cria um cenário hipotético, onde esses seres existem dentro da narrativa que o autor criou. No caso específico de Shumatsu, pega-se Poseidon, que é uma figura oriunda de uma religião proveniente do século I, se degladiando contra Sasaki Kojiro, uma figura que morreu no início do século XVII no Japão. Outras obras vão mais a fundo e não se prendem apenas a pegar um personagem, mas também retratam sua história, que ainda assim, como disse anteriormente, repleta de adições de detalhes não contidos na história original, devido à liberdade do autor para colocar elementos inéditos em sua obra, além de descartar o que o mesmo não considera importante para o andamento de sua história. Aqui podemos citar Vagabond, de Takehiko Inoue, que conta a história de guerras, aventuras e lutas de Miyamoto Musashi na era Tokugawa. Lembrando que esta era também existiu na vida real, data de 1603 a 1888 no Japão, sem mencionar que Musashi também nasceu nessa mesma época. Também podemos falar daqueles que, por mais que não tenham sido baseados de início, são tão similares com alguns elementos existentes de algum lugar ou pessoa, que posteriormente acabam por adicionar alguns desses mesmos elementos para agregar à história. Nesse vídeo vou falar de alguns lugares interessantes que poderiam ser usados de referência para a criação de histórias ou mesmo para estudos. Para você que quer evoluir no desenho e colher algumas ideias mirabolantes. Já aviso que escolhi lugares diferentes de tudo que você já viu, e como no canal gostamos daquela pitadinha de terror, serão lugares que realmente vão dar asas à imaginação. Então, bora lá! E vamos começar com uma floresta localizada nas proximidades da cidade de Gryfino, na Polônia. A mesma é chamada de Crooked Forest, ou Floresta das Árvores Tortas na tradução, que é um lugar coberto de pinheiros, mais de 400, que, por alguma razão desconhecida, se apresentam de forma curvada, contrariando toda a forma que conhecemos sobre qualquer tipo de árvore. Não se pode afirmar até então com certeza o que aconteceu, nem como todas elas terminaram da mesma forma. O que temos são ideias. De acordo com um professor associado à Ciência de Plantas e Arquitetura Paisagística da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, Gary Coleman, a resposta mais plausível é que as árvores podem ter sido colocadas de lado em algum momento no começo de suas vidas, baseando-se que seu eixo horizontal ocorre apenas por um certo período de tempo, que seria o tempo que essa árvore ficou colocada de lado e depois ela começou a crescer normalmente. Depois que ela começou a crescer normalmente e voltou para a posição original, que era a horizontal, os troncos das árvores passaram a crescer para ficarem paralelos à gravidade em uma reorientação feita pelos grãos de amido, que estão dentro de suas células. Apesar dessa ser a melhor explicação que temos, ainda não temos realmente uma certeza do porquê essas árvores se comportam dessa maneira. E essa incerteza é justamente aquele tempero que faz você realmente pegar essa história como referência e poder pintar ali
as suas próprias visões do que de fato rolou com aquelas árvores. Justamente o fato de não ser comum ver algo desse tipo é o que torna o ambiente em si deslocado. Eu tenho certeza que pelo menos um pouquinho desconfortável você sentiu ao ver essas árvores, principalmente se for o primeiro contato. Esse tipo de estranhamento é muito utilizado nas narrativas ao se contar histórias. Você tem um anime que é muito famoso por conta disso, talvez usado até de maneira errônea, na opinião de alguns, que se chama Aku no Hana. É um anime extremamente bizarro. A primeira vez que eu vi também eu tive esse grau de desconforto justamente por ser a primeira vez com aquele tipo de técnica. Abre espaço aí então para a utilização de uma técnica que, se usada bem feita, pode dar aí asas a muitas histórias extremamente interessantes, né? Sem falar que o próprio desenho das árvores é uma coisa absurda, principalmente para quem está aprendendo a desenhar e quer começar a desenhar coisas diferentes, né? Parar, sair um pouco do padrão daquela árvore que todos nós estamos acostumados a desenhar e desenhar umas árvores mais tortas. Isso com certeza será um adicional também para você que quer aprender a desenhar e quer buscar novas técnicas, novos horizontes nesse meio. Agora vamos para a Europa, em Veneza, ao norte da Itália, para falar de Poviglia. E olha que eu nem estou falando do fato dela ser uma ilhota coberta por oceano, que já seria deveras assustador. Sim, da história e do ambiente que encontramos ali. A ilha está em ruínas, mas parte de seus edifícios se mantém ao longo dos anos, em resistência à natureza que cada vez mais toma o local para si. Poviglia foi utilizada principalmente como abrigo para a quarentena de pessoas que sofriam de peste bubônica no início do século XIX. Então você pode imaginar que, devido à medicina da época, muitas vidas foram ceifadas, uma vez que o cuidado era pouco e colocavam as pessoas ali muito possivelmente para tirá-las da sociedade e manter parte das pessoas que não estavam infectadas a salvo. Se não bastasse isso, após esses eventos, o lugar virou um sanatório, onde boatos dizem que ocorriam exames bizarros com os pacientes, que, digam-se de passagens, poderiam muitas vezes nem ser doentes de fato, talvez só pessoas indigentes da sociedade. Nem digo que, graças a isso, as histórias de fantasmas e assombrações correm solto hoje nesse lugar, abandonado pelo mundo que traz essas histórias tristes por detrás. Fantasmas e lugares mal assombrados com histórias tristes são elementos utilizados por muitas histórias, porque o passado triste traz muitas vezes não só a justificativa para os acontecimentos, como também um plano de fundo plausível para a existência de criaturas de outro mundo análogo ao nosso, uma vez que só temos registros desses lugares. Então, apesar de ter essas histórias tristes que eu mencionei anteriormente, o lugar ele tem uma riqueza de detalhes naturais, ele tem aquele aspecto de lugar realmente abandonado, aquela cor mais amarelada, árvores tomando o ambiente, excelente para a criação de histórias e para trabalhar e exercitar a mente imaginativa. E agora a gente já viajou à Europa, vamos um pouco aqui para a nossa terra mesmo, aqui perto, mais especificamente em São Paulo. E um lugar que chama Ilha da Queimada Grande, ou a famosa Ilha das Cobras. Só pelo nome você deve imaginar. É o lugar onde se tem a maior concentração de serpentes do Brasil. Segundo biólogos do Instituto Butantan, que estudam os animais da região desde 1911, a população estimada de cobras na ilha é pelo menos 15 mil indivíduos, sendo a maioria da espécie jararaca, cobra extremamente perigosa e venenosa, podendo matar um ser humano em algumas horas. O nome Queimada Grande deriva das vezes em que se tentaram queimar a ilha com o intuito de acabar com parte da população das cobras, que é enorme. E que, pelo visto, não funcionou muito. O fato
é que a ilha daria uma boa referência para uma história, seja de terror ou aventura, com suas grandes árvores lotadas de serpentes. Eu esqueci de mencionar, mas geralmente essa espécie de serpente elas não costumam subir em árvores. Porém, as da ilha elas conseguem sim subir, ficando tranquilamente, tanto no chão quanto nos galhos de árvores, né? Então, pensa o seguinte, com suas grandes árvores lotadas de serpentes, uma vez que estas se adaptaram em qualquer que seja o ponto da ilha, fora essa história da queimada de serpentes que ocorria, sem falar na natureza das belas árvores e serpentes que nós temos ali, daria realmente um bom caldo para uma história muito interessante que abordasse esses temas. De certa forma, a mesma também se mantém isolada, salvo em alguns casos específicos para profissionais da área. Então, galera, a ideia está aí, né? 3 lugares bacanas. Não poderia deixar de agradecer o like que vocês deram no vídeo aí. Se puder, comenta alguma coisa para ajudar o canal. E reparem que escolhi 3 lugares com aspectos e características de terror diferentes no vídeo. Podem e são utilizados como artifícios de narrativa para trazer aí diversas histórias. Deixo o desafio a quem identificou deixar elas aí nos comentários para a gente discutir um pouco, beleza? Muito obrigado pela presença, por ter ficado até aqui. Um abraço, assiste meu vídeo anterior. Valeu, falou e foi.